Interessante. Agora, padre, eu quero entrar numa outra questão, assim, de uma maneira que o senhor explica esse assunto. Eu vou fazer essa pergunta aqui. Primeiro o senhor explica para a gente, depois, se der tempo, se Deus quiser, vai dar tempo, o senhor chegar a amarrar o raciocínio para a gente entender um pouco mais dos pensamentos de São Tomás de Aquino. A pergunta que eu queria fazer é justamente, o senhor explica para a gente o que significa a expressão pensamento metonímico. Pensamento metonímico. O que significa isso? Metonímia é uma espécie de vício intelectual que as pessoas adquiriram na modernidade. Certo. Hoje, praticamente, todo mundo pensa metonimicamente. Que é o seguinte, traduzindo em poucas palavras, metonímia é você reduzir o todo à parte e a parte ao todo. Então, você tem um todo, você reduz o todo a uma parte. Você julga que aquela parte é a totalidade. E depois você considera aquela parte como tudo, né? O senhor tem como exemplificar para a gente entender um pouco melhor? Isso acontece muito com todo mundo. Você vê, nós temos... Hoje em dia todo mundo é formado meio que metonimicamente. Já viu aquela história de papo de engenheiro? Certo. Ou papo de médico? Ou papo de advogado? Quer dizer, as pessoas, na modernidade, isso se criou a partir da invenção das universidades, acabaram setorizando o conhecimento humano de tal modo que as pessoas foram se tornando especialistas em áreas cada vez mais limitadas e foram perdendo a capacidade de abrangência da realidade como um todo. Certo. E aí consideram que aquela parcela que elas observam da realidade é a realidade inteira. Então aí surge o papo de advogado, o papo de médico, o papo de futebolista. Quer dizer, a pessoa julga a realidade inteira através daquela parcela. Esse é um exemplo. Certo. Mas a filosofia, a história da filosofia moderna é cheia de metonímia. É praticamente uma história das metonímias. Um filósofo vai entregando uma metonímia para o outro que vai tentando consertar a metonímia anterior e acaba se metendo numa metonímia ainda mais reduzida. Para dar um exemplo talvez clássico, alguém pode até ter pensado nisso. O marxismo, por exemplo. O Marx pensou toda a realidade de uma sociedade a partir única e exclusivamente, ou dando grande importância à questão da economia. Ele pensa uma sociedade através desse recorte, vamos dizer assim, do pensamento só da área econômica. Isso é um exemplo do que o senhor está dizendo? É um exemplo. Claro, o Marx ele considerava a economia como se fosse a quintessência da realidade. Certo. Quer dizer, ela é tão essencial na realidade, ela é tão constitutiva da realidade que não há nada na realidade que não seja econômico. Certo. Depois surgiram filósofos, por exemplo, o Max Horkheimer, que teorizou isso e transformou isso numa teoria do conhecimento. Quer dizer, você não pode conhecer um copo d'água senão pelo viés econômico e enxergando, inclusive, o aspecto de dominação que existe atrás dele. Isso aqui é, um claro, pensamento metonímico. Quer dizer, a realidade é muito mais do que economia. Eu não posso imaginar que por trás de um copo d'água existe uma ideologia de dominação sobre mim, né? Ou que por trás de um gatinho que eu conheço no quintal da minha casa, há uma ideologia de dominação que está por trás daquele processo de conhecimento. Desculpa, o senhor citou qual pensador para falar isso? Max Horkheimer. É um pensador da Escola de Frankfurt. Praticamente foi o primeiro diretor da Escola de Frankfurt. Legal, legal. A Escola de Frankfurt é uma escola marxista do período da Segunda Guerra Mundial. A maioria ali eram pessoas ligadas ao judaísmo, porém Hitler não matou nenhuma delas. Elas foram para os Estados Unidos, depois voltaram e continuaram, então, essa escola, esse pensamento marxista continuando nessa chamada Escola de Frankfurt, só para situar. Mais ou menos isso, né, padre? Agora, você imagina, a pessoa reduz tudo à economia. Certo. E reduz a realidade inteira à dominação, a uma espécie de lógica da dominação da qual você precisa se libertar. E do caso Marx não percebe é que o mundo nem sempre foi assim. O Marx, na verdade, ele sofre de uma espécie de preconceito cronologista, né? Cronocêntrico. Ele acha que o mundo inteiro sempre foi como foi no período que ele o conheceu, em que a economia exerce um grande poder sobre a humanidade. Ele não se dá conta que uma sociedade fundada sobre a economia é uma invenção da época da Revolução Industrial. E o que acontece? É que ele faz uma troca, ele troca o sentido da realidade. Veja, a humanidade nunca foi
economicista. Passou a ser economicista a partir da Revolução Industrial. Portanto, o economicismo é uma superestrutura que foi colocada sobre a realidade, né? O que o Marx faz? Ele inverte a coisa. Ele diz que a essência da realidade é a economia e a família, a religião, a história como um todo, a própria filosofia, tudo isso é uma superestrutura. Ele inverte. Então a metonímia se volta contra a própria pessoa. Ele não percebe que ele está invertendo e trocando a realidade o tempo todo, e as pessoas vão caindo nessas e não vão se libertando das metonímias. Ô padre, então esse pensamento metonímico, que é um problema, como o senhor estava explicando, ao reler toda a estrutura da sociedade ou todo o pensamento na qual aquela pessoa tem alcance, apenas por um único recorte, o senhor deu alguns exemplos, mas para ficar aí na questão do marxismo, no caso dele, a questão só da economia, o que tudo isso tem a ver com São Tomás de Aquino? Tem muito a ver com São Tomás de Aquino, porque São Tomás, na verdade, ele é o antídoto contra a metonímia, né? A gente vê, por exemplo, pegando situações de metonímia nos nossos dias, qualquer ideologia, né? A pessoa enxerga tudo naquela perspectiva ideológica. O único remédio realmente eficaz contra isso é o pensamento de São Tomás. Então, note, São Tomás, se você pega a Suma Teológica, ele analisa uma questão dentro da perspectiva ampla da disputa. Ele, primeiro, levanta a questão, depois as objeções àquela questão, apresenta a resposta e depois da resposta responde a cada uma das objeções que foi feita anteriormente na luz daquela resposta. Quer dizer, à luz da resposta ele responde às objeções anteriores. O que significa isso, né? Então veja, há um outro exemplo também tirado da vida de São Tomás muito interessante, que é o exemplo do poliedro, né? Vamos dizer, um cubo, né? O pensamento metonímico julga que um lado do cubo é o cubo inteiro. Então, o cubo inteiro é a economia, diz o Marx. O cubo inteiro é o sexo, a pulsão sexual, diz o Freud. O cubo inteiro é o egoísmo, diz o Hobbes. No fundo é o que está por baixo daquilo. O cubo inteiro é a experiência imediata, o Locke, por exemplo, outro filósofo. E assim por diante. Você reduz a realidade inteira ao cubo, né? Só que o que acontece? O filósofo é aquele que tem o cubo inteiro aberto dentro da cabeça. O que faz o método filosófico de São Tomás? Ele gira o cubo. Ele pega o cubo e começa a girar. Ele pega o poliedro e começa a olhar de um lado e de outro. Diz, olha, isso aqui de um lado é assim, do outro lado é desse jeito, do outro lado é de outro. Não é verdade que isso aqui é a totalidade. Isso aqui é uma parcela da realidade. A realidade é mais abrangente que essa parcela. Ora, é exatamente isso que nos faz ser vacinados contra todo tipo de ideologia. É claro que a turma gramsciana, Gramsciano de Antônio Gramsci, aquele pensador marxista italiano. Exatamente. A turma gramsciana, para se livrar do rótulo de ideológica, diz que todo mundo tem uma ideologia. Então, inclusive, a verdade é uma ideologia para eles, né? Mas é evidente que isso aqui é uma falácia, é um sofisma, é uma construção para enganar o debatedor, né? O único jeito de nós nos livrarmos de uma ideologia, ou do pensamento metonímico, que é a mesma coisa, é você ter o cubo aberto na mente. É aquela filosofia que coloca o cubo inteirinho diante de você. O filósofo dentro dos princípios da filosofia tomista, é alguém que tem a realidade inteira escaneada na sua mente, a partir dos princípios últimos. E quando chega alguém com uma metonímia, ele começa a comparar, fala assim, não, isso aqui não é a totalidade, não. Isso aqui é uma parcela dela, né? Na verdade, você está achando que isso aqui é o todo. Não é o todo. Então, notem, eu disse que o pensamento metonímico é um vício da modernidade. Mas o único jeito de nós nos livrarmos do pensamento metonímico
é por uma filosofia que contempla as questões na sua totalidade. Por isso nós precisamos aprender a fazer isso. Nós temos que aprender de novo a fazer isso, porque as pessoas não aguentam mais ser enganadas. É muita gente que chega com um discurso falacioso. Sobretudo depois que inventaram esse negócio de desconstrucionismo, que é essa teoria que foi inventada, essa teoria não, essa prática mesmo, que foi inventada pelo Jacques Derrida, em que eles dizem, eles partem do princípio de que não existe verdade em absoluto e de que tudo é construção verbal, e que, na verdade, nós temos que pegar as palavras e jogar umas contra as outras e jogar as palavras contra as coisas, inclusive porque nem as coisas, na verdade, existem, segundo eles. Então, as pessoas elas acabam ficando desprotegidas diante disso.